Gente, o assunto mais saboroso que eu já encarei e vou ter que encarar hoje. Vamos lá, falar sobre matemática financeira. Coisa que... Não, matemática financeira não, matemática básica, tá? Mas a gente vai usar matemática básica para poder falar de finanças pessoais. Então, uma coisa que não tem como evitar, entendeu? Muito bem. Eu vou dar um exemplo de como isso é uma das explicações pelas quais as pessoas dizem assim: poxa, meu orçamento não deu para esse mês, estourou o orçamento, não consegui fazer até o fim, ficou faltando dinheiro. Vou dar um exemplo bobinho, mas ele vai funcionar para a gente entender. Imagina que você tem dois produtos que você normalmente poderia comprar no supermercado ou em qualquer lugar e você usa um por mês. Esse um produto aqui, ele custa R$1,50. Tá? Ele te serve bem, ele é um bom produto, você já vem comprando, é uma marca boa, enfim. E esse aqui, ele normalmente custa R$1,70. Mas ele está numa promoção que se você comprar 3, ele vai sair a R$1,50, ou seja, o mesmo preço desse, desde que você compre 3 produtos, tá? Ok? Beleza? Será que é uma boa eu fazer essa troca? Eu vou ter que analisar um pouquinho. Por exemplo, será que o meu orçamento comporta eu comprar 3? Mas nos próximos meses eu não vou precisar comprar. Tá bom, mas nesse mês agora, tá? Pensa assim, eu tenho R$30 para fazer minha compra. Então, R$1,50, ele corresponde o quê? A 5% desse meu orçamento. Enquanto que aqui eu vou ter que comprar 3, então vai sair R$4,50, são 15% do meu orçamento. E eu tenho outras coisas para comprar. Então, você entende que quando a gente faz isso sem perceber, sem fazer essa análise, essa ponderação de quanto isso representa no orçamento, a gente acaba se iludindo. Mas assim, são valores pequenos, né? Isso não dói, dá para passar. Vamos colocar mais 10 vezes, né? Vamos aumentar em 10 unidades. Agora custa 15 e aqui 3 vai ser 45. Meu orçamento de 300. Continua sendo a mesma proporção. Mas você nota já que, começou a doer um pouquinho mais no bolso. Vamos aumentar mais 10? Então vamos fazer o seguinte, agora aqui custa R$150. E aqui pode cada um custar o mesmo valor, desde que eu compre 3. Será que cabe no meu orçamento? Qual é a porcentagem que isso representa? Então, leve em conta sempre isso quando você vai fazer uma análise que vale tanto para 2 produtinhos quaisquer, como para ações que você vai escolher, como para investimentos que você vai fazer. E mais do que tudo, eu digo que são as compras que você vai realizar ao longo de um período de tempo. Porque é o seguinte, gente, a dívida ela não nasceu de um dia para o outro. Ela é resultado de uma série de desequilíbrios tempo após tempo. Então aí é muito importante que você conheça e consiga trabalhar um pouquinho com essas 4 operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, que elas são a base da porcentagem. E essa porcentagem vai te acompanhar. Se você tiver dificuldade, eu sugiro que você tenha uma calculadora, não diga do celular, uma calculadora simples mesmo, para você começar a se familiarizar com perceber o quanto algo representa no seu orçamento. Em diversos treinamentos e empresas que eu dei, eu vi muita gente falando assim: poxa, eu recebi um aumento, mas eu não consigo pagar todas as contas. E aí eu sentava com a pessoa, ela trazia para mim o que ela gastou, tudo mais, eu falava: olha, isso aqui está representando 25% da sua renda líquida. E olha, quando eu falo de renda líquida, gente, é uma outra história para a gente falar um pouquinho mais à frente, mas eu quero que você tenha muita clareza. O dinheiro que você tem não é o seu salário bruto, pelo amor de Deus. É aquilo que já tem os descontos que são de lei, são necessários, e você tem que viver com esse valor e nunca considerando o valor bruto, ok? Muita gente que até tem formação universitária se enrola nessa hora. E eu sentando com a pessoa via claramente que ia ser muito difícil, porque ela estava fazendo uma projeção em cima de um salário bruto e ela não tinha noção que às vezes o que ela gastava de roupa era quase a mesma coisa que ela gastava, por exemplo, com as compras de supermercado da casa dela. E eu não estou nem considerando vale alimentação, nada disso. Ela gastava a mesma quantidade. Mas se ela tem dinheiro para isso, tudo bem. Só que nesse caso, a pessoa tinha uma família e essa família não estava conseguindo se alimentar contento por conta desse consumo de roupas. E a porcentagem que estava sendo gasta com roupas era muito alta.
Muitas vezes assim, pessoas que gostam muito de carro. Então elas gastam comprando acessórios para coisas para carro e que por vezes, eu já vi mais de uma, gente que tem que fazer um bico, um extra, não porque ela quer ter uma reserva de emergência, ela quer ter um dinheiro para investir, mas para ela poder comer. Porque ela gastava quase que a totalidade do salário líquido pagando a prestação do carro e algum mimo para o carro, algum charme, uma coisinha ou outra. Ou ela comprou um aparelho de som em 24 vezes para o carro e ela tinha que pagar a parcela todos os meses. Essa pessoa, com certeza, não ponderou quanto que isso representava do ponto de vista de percentual daquela renda que ela faz. Então, é fundamental que você se familiarize um pouco com matemática. Eu não estou pedindo muito, gente, eu volto a falar. Não é para você precisar dominar cálculos complexos, números complexos, seria bom, mas não chegue nesse nível, não precisa. E menos ainda logaritmos, embora os logaritmos sejam a base de cálculo de juros, tá? Quando a gente vai colocar aquele valor para saber quanto vai dar a parcela, aquilo é um log que está sendo feito. Mas que você já consiga lidar melhor com isso, tire esse medo da matemática, porque ela é que rege todas as relações, né? Inclusive a nossa comunicação é uma comunicação matemática. Então é preciso que a gente entenda um pouquinho mais. Eu sugiro que você dê um pouquinho mais de carinho com relação aos números na sua vida. E semana que vem a gente vai falar desses tópicos que eu já abri um pouquinho sobre questões que envolvem dívidas. Por que que as pessoas se endividam tanto e tão rapidamente? E quando percebem, já virou uma bola de neve. Até mais.